O Corinthians já tinha perdido um pênalti dessa forma com o Memphis Depay contra o Mirassol. Então será que o cara, companheiro dele, já não viu que o Corinthians perdeu um jogo que tava 1-0 e ali teve a cavadinha do Memphis, perdeu? Será que o cara vai cavar pra cima de um dos principais pegadores de pênalti da América do Sul? O que o cara tem na cabeça? Nessa eu tô com o Lima, viu, Lima? Fala, meus amigos, olha só aí, você tá vendo só o que o Flamengo causou? O Flamengo tá causando desespero nos corintianos que acharam que ia ganhar em casa do Flamengo e esqueceram que a casa Neoquímica Arena é do Flamengo, o Flamengo que faz a festa. Já vai deixando o teu like, já vai hypando este vídeo para ajudar o nosso canal, o canal Michael Flá. Como eu sempre venho dizendo, o YouTube está com uma instabilidade, o canal Michael Flá está totalmente flopado, então eu peço muito ajuda, muita tua força que está me assistindo agora, de deixar o like, de hypar este vídeo e, é claro, deixar o teu comentário aqui embaixo que eu quero saber da tua opinião. Já dedico os créditos ao canal Energia 97. Os corintianos estão muito revoltados com o Yuri Alberto, que foi tentar fazer aquela gracinha com o Rossi e o Rossi ainda tirou onda na cara dele. Que situação, hein? Olha só o que a galera da Energia 97 comentou sobre essa partida. Vamos falar do jogo de ontem, né? Itaquera, né? O Corinthians que jogou muito bem no primeiro tempo, anulou o Flamengo, fez 1-0, poderia ter feito mais gols, só que é o tal negócio, né? O seu Yuri Alberto, um pênalti marcado em cima do Breno Bidon, né? Cometido pelo Léo Pereira. E aí o Yuri Alberto vai marcar, né? Todo mundo, aquela expectativa na arena. E ele deu uma cavadinha, mas foi pior que a do Pato contra o Dida. Foi pior. Porque o Pato deu a cavadinha, ele nem conseguiu cavar. Não, ele deu, né? Ele deu uma atrasada, um balãozinho pro Rossi que já tava caído. Foi a primeira vez que eu vejo uma defesa de pênalti com o goleiro sentado. O Rossi tava sentado, ele só ficou esperando a bola chegar pra encaixar. Eu tive a impressão que ele tentou fazer pela primeira vez ontem aquilo. Né? Que não tinha a menor noção de como fazer a cavadinha. É que ele olhou pro canto onde o Rossi ia bater, onde o Rossi caiu. Ele olhou 2 vezes pro canto, inclusive ajeitou o corpo para bater naquele canto. Então, quando ele viu a movimentação do Rossi, acho que em cima da bola ele ficou meio sem saber o que fazer. Mas dá uma porretada no meio do gol, né? Mas ele vai cavar pra cima de um dos maiores pegadores de pênalti da América do Sul. Vocês sabem que eu tenho uma tese, né? Atrás daquele gol, tava comentando o jogo Marcelinho Carioca. Sim. E eu tenho uma tese que ele quis fazer um gol de cavadinha e correr na direção do Marcelinho Carioca, meio que falando assim, ó, fiz igual a você, Marcelinho. Você tem razão, hein? Entendeu? Porque, cara, não é de toda... Não é nenhum devaneio, não. Então, porque, cara, foi muita coincidência, né? E pareceu muito... Outro dia eu vi também um vídeo do Danilão com a Maitezinha. Eles desceram ali no playground, aí o Danilão jogava a bola, o Danilão sentado, sabe quando ele joga a bola, a Maite chutava, aí você fica defendendo sentado mesmo. Foi uma homenagem pra mim. Parecia ali uma relação de pai e filho ali, o Yuri Alberto com o Rossi. Até o Rossi, ele se sentiu, acho que constrangido, porque foi tão ridículo que ele caiu, a bola caiu no colo dele e ele ficou olhando assim, ó. Meu, aqui não, cara. Demorou pra ele ficar puto. Demorou pra ele ficar bravo, velho. Não, mas depois que ele levanta, ele já dá uma tirada de sarro no Yuri Alberto. Sim, mas na hora jogando, ele não entendeu até que o Aliás, que tinha a gente acontecido. já falou isso aqui, eu já falei aqui 200 vezes no tempo de jogo. Eu, se fosse treinador em qualquer equipe, tem pênalti no dia a dia, vocês explicam, ó, o negócio é o seguinte, escolha um canto e chute sério. Mete a chapada, se bater na trave, ok, faz parte. Agora, se vier com cavadinha, com pulinho, com girinho, com duplo mortal carpado e errar, vai ser descontado do salário. Fica a dica pro nosso time, pra Liga Imprensa. Já fica a dica, mas o treinador já deixou a letra aqui. É um negócio, a gente tem visto cada pênalti grotesco errado, porque o cara quer fazer, não tem qualidade pra fazer isso. E sabe o que é pior, Lima? Depois, quando eu voltei, eu tava no jogo do Santos, aí eu voltei pra casa e dá pra você ver recuperado ali. Eu fui assistir até, né, ali com imagem e tal, na internet, com o Marcelinho Carioca de comentarista, porque eu fui assistir ao jogo pra comentar hoje. E aí o Marcelinho, ele fala um negócio que é muito verdade. Ele fala assim, esse tipo de cobrança, primeiro, é para figuras como o Djalminha, como o Pé de Anjo, porque ele sabe que ele era um batedor como poucos. E ele fala, tem outra, você não vai arriscar pela primeira vez essa forma de batida contra um pegador de pênalti. Você nunca vai contra um pegador de pênalti. Exato. O Rossi, ele tem, se não me falha a memória, pelo que disseram ontem na transmissão, 21 pênaltis
no Flamengo. Ele defendeu 9. Exato. Você tem 45% de aproveitamento, aí o Yuri Alberto... E o cara veio de uma decisão de pênalti que ele foi decisivo. Que ele brilhou, Exato. exato. Desses 9, ontem o pessoal tava trazendo, não sei se essa é a matemática certa, 6 do mesmo canto, que é o canto onde ele pulou. Exato. É o mesmo canto que ele pulou. Tudo bem que a bola veio no meio também, né? E além de ser o Rossi, é um Corinthians e Flamengo. Tá 0-0. 10 do primeiro tempo. 10 do primeiro tempo. O Corinthians precisa da vitória. Não era momento pra fazer isso. Ele não tem habilidade total pra fazer isso. Errou, né? No final do primeiro tempo, o Corinthians tinha 9 finalizações contra uma do Flamengo. 5 eram do Yuri Alberto. Depois ele tentou, mas aí já estava com a cabeça já atrapalhada. Ele sentiu bastante, Danilo, viu? Ele sentiu bastante. Dá pra dizer que o Yuri Alberto teve uma noite de Luciano? Dá pra dizer sim, viu? Tanto que quando ele faz o gol, ele corre pra torcida organizada ali, se joga na torcida e sai chorando. Mas não colou não, hein? Não colou. Os caras ficaram bravos com ele. Os jogadores foram lá pra fazer... não teve aquela saudação, não teve nada. Mas aquela saudação, voou isqueiro, pilha, voou tudo lá. Mas por quê? Porque o Corinthians perdeu o jogo. Exato. Porque se tivesse ganho... Com o gol do Yuri Alberto 1-0, vamos dizer que acabou. Era festa, ia ter Porão Popó, ia ter... Logo depois do pênalti, Griles, eu tive a sensação, um ou outro ali tava xingando, obviamente, mas a maioria apoiou o Yuri Alberto. Tentaram ajudar ele, porque sentiram que ele ficou mal ali depois de ter perdido. Né? Ficou. E até uma tentativa, né, Danilão e amigos, de tentar recuperar um dos principais jogadores, né, na ausência ali de Garro, na ausência de Memphis, tentar recuperar o jogador. Mas o Rani foi perfeito. O resultado muda muito o contexto disso. E o primeiro tempo, pra gente entrar efetivamente na partida, o Dorival foi muito inteligente, tirando a linha com 3 zagueiros, e ora também o Ranieri afundava como um terceiro zagueiro no lugar do Angileri, mas sem um armador, o que fez o Corinthians? Tentava, nesse meio campo que ninguém marcava do Flamengo, porque quando você tem um De La Cruz, um Carrascal, um Arrascaeta, a maioria ali não marca, são jogadores de apoio. Então você tinha uma fluidez para você fazer essa jogada. Mas o Corinthians que fez? Tentava essa bola longa no corredor para correria, ou do Guinegão ou do Yuri Alberto. Mas por que fez isso? Porque o Dorival estudou bastante o jogo do Flamengo contra o Estudiantes. Isso. E o Estudiantes cansou de jogar essa bola longa, tendo vantagens muitas vezes contra o Flamengo. Inclusive, saiu o segundo gol do Estudiantes assim. Pra sorte do Flamengo, ele estava impedido lá, o jogador que marcou. Então, eles usaram essa mesma estratagema no primeiro tempo e deu certo. E tanto que o lance do pênalti sai assim, que é um lançamento em profundidade pro Yuri Alberto, ele ajeita o corpo, bate cruzado, a bola bate na trave e depois tem um toque sutil. E aí a questão do ângulo, né? Ontem o De Paulo e a Lelê falaram assim, não, aqui na TV não dá pra ver nada. Aqui é corintiano para corintiano, mas não dá para ver tão claramente o pênalti. E atrás do gol, dá para ver um leve pisão que tira o Breno Bidon da jogada, porque ele poderia ter driblado o Carolino, ter driblado ali o Léo Pereira e ter feito o Carolino. Aqui agora não é mais Carolino, né? Porque ele namorava ali a ex do Éder Militão, né? A Caroline, né? Então aí já separou. Aí tem a festa lá em Estudiantes depois da classificação, e aí parece que teve separações em massa, viu, Marcelo? Do Everton Cebolinha também, né? Teve um negócio lá que foi feio. O pessoal lá se empolga, fica preocupado, complica, hein? E aí o Léo Pereira vai e dá um rapa, né? Dá um pisão, que tem a câmera do VAR, que ali fica muito mais evidente, né? Mas aí no lance do pênalti aconteceu o que aconteceu, e aí tira a tranquilidade de um dos principais jogadores. Tira a tranquilidade também do ataque corintiano. Porque o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar marcar o gol. E ali teve 2 jogadas onde ou o Martínez ou o Guinegão estavam melhores posicionados que o Yuri Alberto. Mas um ele tentou para a defesa do Rossi e outro ele estava desequilibrado e acabou chutando para fora. E no segundo tempo ele marca o gol, mas só que aí fica evidente 2 coisas que o Corinthians sofre. Primeiro,
Parte física. Mesmo com 2 semanas livres para trabalhar, o Corinthians continua apresentando uma baixa física. Tanto que o time do Flamengo, mesmo cansado, mesmo jogando com Estudiantes, no segundo tempo tem ali um físico melhor que o time do Corinthians. E com as mudanças, fica muito evidente o valor dos times. Porque entra, de um lado, você coloca Luiz Araújo, você coloca outro... Isso que o Pedro nem entrou. E do outro lado entra Kaká, entra Rian. Então a diferença do elenco você vê não só na parte física, mas na hora que colocou ali os principais jogadores. Então, não dá pra criticar agora o Dorival. Você pode até falar, poderia ter colocado os meninos e tudo. O que o Dorival tá fazendo sem ninguém, com poucos jogadores de qualidade, não dá pra criticar muito. Você pode falar, poderia ter colocado o Kaique, poderia ter colocado outro, não ter colocado o Thales, beleza, você pode até falar. Mas com o que o Corinthians hoje tem e com tantos jogadores machucados, fica difícil. Agora, eu vou mais ou menos nessa linha, mas vou discordar em algumas coisas aí em relação aos Griles. Inclusive tem uma pergunta na coletiva que o Dorival ficou bravo, né? Que o Corinthians não treina, né? Mal treinado, o Corinthians. Do Pedro Ramiro. Foi do Pedro Ramiro, né? Que é um excelente repórter. Muito bom, muito bom. Mas assim, eu vou discordar do Pedro Ramiro porque o primeiro tempo mostra que o Corinthians, ele, pelo menos para esse jogo, foi bem treinado e o plano de jogo foi muito bem planejado, tá bom? Foi muito bem planejado. O Corinthians, assim, até os 40 minutos do primeiro tempo, ele dominou completamente as ações. Ele poderia ter feito 3-0 tranquilamente. A estratégia do Dorival, para mim, foi muito inteligente, né? Pelo menos a minha leitura foi essa. O que ele pensou? Cara, o Flamengo é um time que tem uma qualidade técnica tremenda. Não adianta eu querer pôr a bola no chão e querer, né, disputar ali o jogo jogado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pressionar a saída de bola do Flamengo por 45 minutos. E foi o que o Corinthians fez. Deles, Mas assim, o Guinegão jogou muito bem no primeiro tempo. O próprio Yuri Alberto também, nesse trabalho, ele faz muito bem, né, de pressionar a saída adversária. O Breno Bidon foi, para mim, talvez o grande destaque do Corinthians aí na partida. O Martínez, né, que é um jogador que eu não gosto tanto dele do ponto de vista técnico, mas o trabalho que ele fez de marcação, pressão na saída de bola do Flamengo foi um trabalho muito bem executado, tanto que é isso, né? O Corinthians, ele tem um primeiro tempo, assim, muito bom, muito bom. Se o Yuri marca o gol de pênalti e o Corinthians continuar na mesma toada, poderia sim ter feito 3-0. E com confiança ele até poderia ter feito os gols que ele perdeu também, né? Que depois ele ficou completamente ali, tentando revidar, tentando fazer o gol pra tentar tirar da retina a questão do pênalti, né, Rani? Aí o que acontece? Quando você tem um plano de jogo desse, você vai se desgastar em algum momento e o seu nível ele vai baixar. Não dá pra você fazer por 90 minutos o que o Dorival ele se propôs a fazer. Até que 40 minutos eu achei bastante, assim, porque foi muita intensidade. Bem, Aguentaram bem. E aí vem o segundo tempo, que é o que o Sgrilis ele coloca. Quando você perde aquele vigor físico que era natural e aí você não tem um banco de reservas para conseguir, né, substituir, tentar manter mais ou menos ali o mesmo nível, e o Flamengo do outro lado vai tirando um e colocando outro melhor, aí a diferença fica gritante. Tanto que o segundo tempo ele é praticamente todo do Flamengo, né? O Corinthians já desgastado. O Corinthians é inferior, não dá pra negar. O time do Corinthians é muito inferior, o elenco, o time, né, é muito inferior ao do Flamengo. Então, equilibrou no primeiro tempo na base da estratégia muito bem traçada e da vontade dos jogadores, mas aí no segundo tempo, né, quando os jogadores cansaram e quando os jogadores que vieram do banco, eles caíram o nível ali do futebol, né, que o Corinthians estava apresentando, aí não tem como, né, prevaleceu a qualidade técnica do Flamengo e o entrosamento também, que é muito bom. E que o Thiago Meirelles está colocando, aí eu coloco uma crítica pro Dorival, tanto que foi até a minha pergunta ontem na coletiva, né? Você tem um menino que tem 18, 19 anos, que entrega defensivamente e ofensivamente. Deu um passe ontem pro Thales, que é um passe de gente diferenciada. E ele também marca a saída de bola, ele é muito intenso, tem 18 anos, é o arrobo juvenil, muito, muito interessante. Não foi pro Thales, tá? É porque o Thales entrou pra ele sair, acho que foi pro Yuri Alberto no primeiro tempo e no segundo tempo também tem uma jogada. Não, na verdade, o lançamento é pro Yuri e aí quem sai, a troca é o Thales. Isso. Mas na pergunta é por que ele tira um cara que entrega tanto coletivamente e tem o punch físico que o elenco dele não tem, ele tira pra colocar o Thales, que ontem, até eu fiz uma leitura e fiz uma analogia,
Sabe quando a mãe pede, olha, tá todo mundo com fome, filho, vai lá na padaria, tá? Sobe aqui a subida aqui, vai lá e compra pão. São 10, tá? Aí ele vai todo feliz da vida, 7 anos, a primeira vez que a mãe pediu pra ir na... Mas, cara, ele cai de boca no chão e derruba todos os pães. Foi com o Thales Magno ontem na tentativa de um contra-ataque. Ontem ele caiu de boca no chão, velho. E o torcedor põe a mão na cabeça, assim, Não dá, nossa ele senhora. erra tudo, o Thales Magno erra tudo. Ele parece no que jogo. joga. Você lembra do programa da Eliana, que tinha o Chiquinho? Aí tinha um quadro que era. Tinha um quadro que era o futebol de sabão. Não sei se você lembra disso. É verdade. O Thales Mágico parece que ele joga futebol de salão. Eu não sei o que acontece. o centro de gravidade ali do Thales Magno, eu não sei o que rola, velho. Porque ele não consegue parar em pé. É um jogador que ele não consegue parar em pé em nenhum lance que ele tenta. Tá de patins toda a jogada. Tá de patins e é patins do gelo, né? E falando de patinar em no banco gelo. de reservas, só um bastidor pra vocês aqui, falando do outro lado do Flamengo. O banco de reservas do Flamengo é impressionante, né? Vocês viram as opções, tinha Pedro, Plata, Cebolinha. E aí aconteceu uma situação ali que eu tava do lado dos jogadores, o Wallace Rian, que é um dos reservas do Flamengo, começou a provocar o torcedor ali. Esse moleque é marrento, né? E discutir com o torcedor ali, depois do gol do É Flamengo. fio desencapado, total. Nossa, ele começou. O Jorginho deu uma chegada nele, deu um tabefe na cabeça dele e falou, meu, concentra no seu aquecimento. Mostrando toda a liderança e experiência do Jorginho. E aí, a partir daquele momento, o Wallace Rian nem olhou para trás mais. Olha como é importante você ter jogadores de alto nível, jogadores experientes também no seu elenco. O Jorginho deu uma aula ali. Com certeza. E no aquecimento dava para perceber. Todos eles aquecendo daquele jeito, né? Aquece um pouquinho. Aquele miguezão, aquele né? miguezão Tipo o Luan quando tava no Corinthians, Exato, né? Dava exatamente. aquela corrida no Corridinha lugar. e para, e quando o treinador para de olhar, ele para também. O Jorginho não. O Jorginho manteve o aquecimento o tempo todo ali. Jogador mais velho. Não à toa chegou onde chegou, né? Exatamente. Então é importante você ter um banco de reservas com jogadores experientes e craques de bola, como o Flamengo tem. Agora, sim, é que o Yuri Alberto, ele tem muito crédito aí com o torcedor, né? Ele ganhou a confiança, ele é um cara carismático, mas se fosse outro jogador que tivesse feito o que ele fez, a carreira no Corinthians tinha acabado, tá bom? Tinha acabado. Tinha acabado, assim. Então, assim, você vê que ele cometeu um erro e ele aprendeu, né, com o erro, então esquece, nunca mais ninguém vai ver Yuri Alberto tentando cavar no pênalti. Então, o goleiro que for tentar defender uma cobrança do Yuri, saiba que ele vai bater com força, né? Porque cavadinha esquece nunca mais. Então ele mesmo, ele faz o gol, ele se desculpa com o torcedor, né? Na comemoração ele se emociona, chora, depois, né, se desculpa novamente. Então, assim, ele cometeu um erro, mas é aquele negócio, né? Se fosse, dependendo de quem fosse... E outra coisa, a narrativa tava diferente hoje. O Corinthians já tinha perdido um pênalti dessa forma com o Sim, Memphis com o Depay Memphis Depay, contra o Mirassol. Então, será que o cara, companheiro dele, já não viu que o Corinthians perdeu um jogo que tava 1-0 e ali teve a cavadinha do Memphis, perdeu? Será que o cara vai cavar pra cima de um dos principais pegadores de pênalti da América do Sul? O que o cara tem na cabeça? Nessa eu tô com o Lima, viu, Lima? Você tem razão, cara. O treinador não pode deixar o atleta fazer isso. Nem que seja craque, na boa, cara. Tem que bater sério. Você quer bater com firulinha? Ok. Se errar, não fizer vai o teu fazer gol, nunca mais. só que se errar, você vai ser descontado do salário. Pronto, é simples. Porque é um momento muito importante ali, uma vantagem. Todo mundo quer um pênalti no jogo, rapaz. Pô, puta vantagem que você tem fazer um gol ali, tá muito próximo do gol. Você vai dar margem pra você perder de uma forma ainda ridícula, né? A não ser que você seja o Louco Abreu, né? E já tem louco no nome, já tem né? louco no nome, Então, que ele Não dá pra batia fazer isso, bem, cara. mas ele batia alto, assim, a bola, ela passava rente ao travessão. Então era diferente, assim, o que o Yuri fez é pior que quase que a bola não chega. Talvez se não tivesse goleiro, ela nem entrasse, porque não ia ter força Porque pra além passar da a linha. habilidade, você depende de sorte também nesse momento. Depende da sorte também, do goleiro não voltar para pegar, da bola ir na medida certa, na altura certa, na força certa. Não é fácil não, cara. Não tem... Mas eu gosto muito de ver o desespero dos corintianos, hein? E você, corintiano que está me assistindo agora, achou que ia ganhar da gente, hein, na Neoquímica Arena? Você achou, né? Seja sincero, comenta aí. Quero saber da tua opinião, o que você achou sobre essa partida aí contra o Flamengo. Vocês acharam que ia ganhar do Mengão, né? O Mengão se superou e conseguiu a virada. E você, flamenguista, você está satisfeito aí com essa partida que o Flamengo fez contra o Corinthians?
temos que dizer que o Flamengo foi muito mal no primeiro tempo, né? O Corinthians jogou melhor no primeiro tempo, mas no segundo o Flamengo conseguiu se achar e conseguiu essa virada aí. Bom, já vai deixando o teu like, já vai hypando o vídeo, se inscreva se não for inscrito. Você fazendo isso vai ajudar demais o canal Michael Flar, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!